Junta-se agora em direto por videochamada Joana Ricarte, especialista em assuntos do Médio Oriente. Boa noite, bem-vinda. O que é que podemos esperar na reunião do Conselho Europeu que possa aliviar o que está a acontecer neste conflito? Olá, muito boa tarde. A reunião do Conselho Europeu ela vai tendencialmente lidar especificamente com questões relacionadas com apoio humanitário. A União Europeia é o maior dador e já era o maior dador da Palestina antes de toda essa situação específica, desse episódio específico se iniciar, e por isso grande parte da discussão se centra em torno das questões humanitárias, da abertura da passagem de Rafah, da garantia de que vai ser possível entregar a ajuda humanitária em segurança. Como foi referido já na peça, a entrada de ajuda humanitária é muito insuficiente. Até agora entraram pouquíssimos caminhões e, efetivamente, as Nações Unidas estimam que será necessário pelo menos 100 caminhões por dia. Estamos muito longe disso. Por isso, o que a Comissão Europeia, o que o Conselho Europeu tem discutido praticamente são questões em torno disso. Há um impasse ao nível dos 27 relativamente à questão do direito de defesa de Israel, quais são os limites morais, quais são os limites em que o direito de defesa de Israel esbarra com o direito humanitário internacional, e por isso 4 países, e sensivelmente a Alemanha e a Áustria, que são países com bastante relevância, têm sido contra mencionar questões de cessar-fogo ou de pausas humanitárias. Por isso também aqui esse impasse, e eu acredito que qualquer posição conjunta dos 27 se mantém basicamente dentro da questão humanitária. E como é que podemos olhar para, nas últimas horas também, esta reunião das Nações Unidas e para as palavras do responsável iraniano? Há duas coisas acontecendo nas Nações Unidas em simultâneo. Às vezes é importante esclarecer isso. Por um lado, existem as reuniões no Conselho de Segurança, que é um órgão que tem capacidade de garantir a aplicação das suas resoluções, embora não em todos os casos. Tem aqui questões de poder que influenciam nisso. O Conselho de Segurança tem 15 países, 5 deles são os chamados vencedores da Segunda Guerra Mundial, são os Estados Unidos, o Reino Unido, a China, a Rússia e, quem está me faltar, a França. E esses 5 países têm poder de veto. Por isso, há aqui um impasse, claro, no Conselho de Segurança, e a questão foi levada à Assembleia Geral. A Assembleia Geral contém todos os países que são países membros da ONU, e esses países eles conseguem passar uma resolução que provavelmente vai passar um texto mais duro relativamente à situação humanitária em Gaza atualmente e às ações desproporcionais que estão a ser feitas por Israel. No entanto, a Assembleia Geral não tem poder de aplicação, ou seja, não vira lei internacional. Isso dito, é na Assembleia Geral que os países costumam marcar suas posições, né? E o Irão tem tido uma posição diretamente belicosa desde o início dessa situação. Sabe-se claramente que o Irão financia o Hamas e que o Irão esteve diretamente relacionado com essa situação, inclusive também com o Hezbollah, e hoje está um representante do Irão junto com a delegação do Hamas na Rússia. Por isso, a declaração do Irão está dentro do que é também parte da posição internacional do Irão, não é contraditória, mas de certa forma é provocatória no sentido de responder às atitudes dos Estados Unidos, que têm tentado desescalar essa situação maioritariamente por dissuasão, ou seja, tem colocado tropas no terreno e deixado claro que se outros países se envolverem, os Estados Unidos se envolvem também. E o que é que poderá indicar, Joana, esta presença de representantes do Hamas em Moscovo? O que é que isto nos pode dizer? O Putin tem tentado desde o início dessa situação se posicionar como um pacifista, tem feito declarações, e muito bem, não fosse apenas para esse caso, sobre o respeito ao direito internacional, sobre a importância de proteção dos civis, sobre a entrada de ajuda humanitária. É óbvio que toda essa situação tem sido também estrategicamente vantajosa para Moscou, por um lado, porque tira a atenção da guerra contra a Ucrânia, e também porque aumenta a quantidade de questões com as quais a União Europeia, os Estados Unidos têm que lidar, e por isso também desvia esforços de apoio de armamentos que já têm sido canalizados para a Ucrânia. Por outro lado, Moscou tem tentado fazer um claro contraponto aos Estados Unidos. O grande impasse no Conselho de Segurança tem sido, nos últimos dias, 2 resoluções que andaram na mesa. Uma por parte de Moscou a apelar ao cessar-fogo imediato, e outra por parte dos Estados Unidos, que não colocam o cessar-fogo nesses termos, não coloca nem ideia de pausa humanitária. E ainda podemos ter esperança nesse cessar-fogo pedido por tantas entidades?
A questão do cessar-fogo eu considero, infelizmente, muito improvável, porque Israel dificilmente vai abdicar de uma entrada no terreno e de uma ofensiva que mostra claramente para a população que o governo se redime pela situação de falha profunda de inteligência e de segurança que aconteceu. Netanyahu é um político de linha dura, é um político altamente contestado no seu país hoje, vem de 40 semanas de manifestações por conta de uma reforma judicial que ele tem feito, que é chamada em Israel de golpe judicial, e por isso Netanyahu vai ter aqui uma atitude tendencialmente de mão forte e que é apoiada por grandes potências internacionais, como por exemplo os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a França, e por isso eu acho muito improvável que o texto de cessar-fogo seja aprovado, mas que seja ainda assim Israel de certeza que segue, ou seja, mesmo que a Assembleia Geral aprove, e a Assembleia Geral deve aprovar, Israel vai na mesma fazer uma incursão terrestre, infelizmente. O que está aqui agora em cima da mesa é uma discussão mais bilateral para tentar garantir que pausas humanitárias serão feitas e que pelo menos o alívio vai chegar à população, que já passa por uma situação muito precária, já muito antes de tudo isso começar. Muito bem, Joana Ricardo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.